Olá pessoal, sejam todos bem-vindos. O meu nome é Giuseppe, eu sou estudante de matemática da UFMG e estou atuando pelo programa Residência Pedagógica. Essa aula vem com o propósito de trazer uma noção básica do estudo das funções, no sentido de introduzir o tema e dar os conceitos principais. Antes de tudo, é importante ter em mente a existência dos três conjuntos: o domínio, o contradomínio e a imagem. Começando pelo domínio, ele é o conjunto que contém os elementos de entrada da função. Os elementos de entrada da função são aqueles valores x que vão ser aplicados na função e, através da regra dessa função, vão ser transformados em valores y. O contradomínio é o conjunto que contém todos os elementos que podem ou não sair da função. Atenção, podem ou não sair da função. Os elementos que podem sair da função são aqueles valores y que são gerados pela função a partir da aplicação de um valor x. Então, um valor x vai ser inserido na função e ligado a um valor y. Esses valores y podem sair da função. Contudo, existem valores p que não podem sair da função. São aqueles que não são gerados pela função por nenhum valor x aplicado nela. Então, esse ponto p não é resultado da função por nenhum valor de x aplicado. A imagem, ela é o conjunto que contém todos os elementos de saída da função. Os elementos de saída são aqueles que podem sair da função, são aqueles gerados pela função a partir da aplicação de um valor x. A imagem, nesse sentido, ela está dentro do contradomínio, porque ela contém os elementos que podem sair da função, assim como o contradomínio os possui. Sabendo da existência dos três conjuntos e quem eles são, estamos aptos a definir o que é uma função. Por definição, uma função é uma regra que, para cada elemento x de um conjunto, associa um único elemento y de um outro conjunto. Então, o segredo da definição de função está aí. Para cada elemento x, associa um único elemento y. Então, dentro dessa regra vão entrar valores de x e essa regra vai transformar esses valores x em novos valores y. Então, na prática, a função ela vai realizar uma transformação sobre um valor x que adentra nela, gerando um novo valor y que vai sair dela. Denotamos f em função de x, ou seja, x é aplicado dentro da função, isso é igual ao valor y, tá certo? Então, a função vai transformar x em um valor igual a y. Então, na prática, a gente pode pensar nos valores x sendo inseridos dentro da função. Uma vez que eles entram na função, a função vai processar, ela vai fazer a computação de acordo com sua regra e ela vai retornar um novo valor y, que vai estar dentro da imagem, que vai formar a imagem dessa função. Desse modo, vão se formando os pares x e y que determinam a cara da função. Pela definição de função, somos capazes de determinar o que é e o que não é uma função. Na imagem, nós temos 4 relações matemáticas, onde em cada uma delas nós vamos determinar se é ou não função. No lado esquerdo, na parte de cima,
nós temos o domínio em azul e o contradomínio em laranja. A função é a regra que associa esses elementos representada por flechas. Nesse caso, é função porque está de acordo com a definição. Para cada elemento x, é associado um único elemento y. Na parte de baixo, também é função, embora esteja representada no plano cartesiano. Para cada elemento x que percorre o eixo domínio, existe um único elemento y associado, portanto, é função. Agora, analisando o lado direito, na parte de cima não é função, porque o elemento x igual a 5 é associado ao 17 e ao 32 simultaneamente. Portanto, isso contradiz com a definição de função. Na parte de baixo também não é função, porque por causa desse intervalo estranho. É, aqui nós temos que existem valores de x que são associados a mais de um valor de y, portanto não é função. Nos lados esquerdos nós temos que é função e no lado direito não é função. Gráficos de funções no plano cartesiano. O plano cartesiano XY é composto por duas dimensões: o eixo x das abscissas, que representa o domínio, e o eixo y das ordenadas, que representa o contradomínio. O plano cartesiano é um espaço muito interessante para nós expressarmos o gráfico das funções. Através desse plano, nós percebemos o comportamento que uma função tem. Nesse sentido, dentro do plano, nós desenhamos o gráfico da função através da marcação de ponto a ponto. Os pontos são marcados no plano e ligados um ao outro sucessivamente. Uma coisa que a gente tem que tomar cuidado é na hora de desenhar um gráfico, não ligar um ponto ao outro de qualquer jeito, porque pode ser uma reta, tá certo? O caminho entre dois pontos pode ser uma reta, mas pode ser uma curva, conforme está escrito na observação. É uma linha contínua, tá certo? O caminho da função é uma linha contínua. Ela pode ser reta se for de primeiro grau, ou pode ser curvada, no caso das demais funções, o que geralmente vai ocorrer. Exercício: descobrindo uma função. Sabe-se que uma função f de x do primeiro grau passa pelos pontos 0, 2 e 5 e 7. Descubra a regra dessa função e desenhe o seu gráfico. Qualquer função de primeiro grau tem a forma f de x igual a ax mais b, onde x é a variável e ab são constantes, são valores fixos. Então, a gente sabe que nós temos duas informações importantes, que a função f de x ela é de primeiro grau e que ela passa pelos pontos 0, 2 e 5 e 7. Com essas informações, nós somos capazes de descobrir qual que é a regra dessa função. Então, a gente vai primeiro pegar o ponto 0 e 2 e vai aplicar o valor x igual a 0 na função do formato ax mais b e igualar a 2, que é o resultado, é a saída da função. Então, fazendo esse processo, nós temos que a vezes 0 mais b é igual a 2. Então, a gente tira daqui que b é igual a 2. A gente já descobriu a primeira constante. Segundo passo, a gente vai pegar o outro ponto 5 e 7 e vai aplicar o valor x igual a 5 na função ax mais b e a gente vai igualar a 7. Então, fazendo esse processo, a vezes 5 mais b igual a 2 é igual a 7.
Então, basta isolar o valor A e calcular, assim nós encontramos A igual a 1. Portanto, a regra da função é f de x igual a x mais 2. Para finalizar então o exercício, já que nós descobrimos a regra da função, agora é possível desenhar o seu gráfico no plano cartesiano. Nós temos a regra da função x mais 2 e através disso nós conseguimos determinar todos os pontos por onde ela passa e traçar o seu gráfico. Vou pegar como base os pontos dados, o 0 e o 2, x igual a 0 e y igual a 2, tá aqui essa bolinha vermelha, e o ponto x igual a 5 e y igual a 7. E eu vou ligar um ponto ao outro através de uma linha reta, porque isso aqui é uma função de primeiro grau. Dessa forma, nós temos aí o desenho dessa função no gráfico. É isso aí, pessoal. Espero que tenham gostado da aula. Obrigado por assistir. Funções é um tema muito importante em matemática. Quase tudo que estudamos em matemática tem funções envolvidas. É um tema muito vasto e abrangente e vale a pena se aprofundar nesse conteúdo. Valeu por assistirem, obrigado e até a próxima.